kitnet para locação no Jaguaré. São 2 dormitórios aconchegantes, cozinha integrada à sala, com armários e gabinete de pia. Banheiro com box, chuveiro e gabinete, além de lavanderia prática e funcional. Tudo em piso porcelanato, pintura novinha e luminárias modernas. A localização é excelente, perto de comércio, bancos, supermercados e com fácil acesso ao transporte público. Não perca essa oportunidade, agende já uma visita.